Boa tarde, muito boa tarde a todos. Venho fazer mais um vídeo sobre política, um vídeo para pensarem nas pessoas que dirigem Portugal, que governam Portugal, que cuidam do bem-estar dos portugueses, dos trabalhadores, das empresas, de todas as pessoas. Com o seguinte título, o primeiro-ministro António Costa, do governo do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda, a dar palmadinhas nas costas de António Saraiva, dono da CIP, da Confederação Industrial da Indústria Portuguesa. É um empresário, como todos conhecem, e que reciprocamente dava muitas palmadinhas nas costas de António Costa, do partido do PS, do Partido Socialista. Portanto, isto é significativo da falsidade política de António Costa, quando se diz defensor do bem-estar de todos, dos trabalhadores, de ser um político de esquerda, quando não é nada de esquerda, é um falso, traiçoeiro, traidor dos trabalhadores e dos pobres, aliado aos grandes empresários, aos grandes grupos económicos e financeiros, às GDPs, às Galpes e aos banqueiros, etc. E, portanto, sempre foi um mocinho ao serviço destes grandes tubarões económicos que roubam os portugueses, o Portugal e o povo, e que deixam miséria, destruição e devastação neste país, que só geram isso, só geram destruição e devastação acabam com a vida de milhares de pessoas, de milhões de pessoas, certificam o país, deixam o país deserto, o interior deserto, deixam falir dezenas, centenas, milhares de empresas, deixam o povo a viver na pobreza, na miséria, para estes tubarões económicos, dos grupos económico-financeiros, fazerem lucros que não sei depois onde é que os vão meter, porque ainda se os voltassem a reinvestir e a investir em território português, beneficiavam o povo português, mas vendem as barragens, depois vendem as empresas aos chineses, aos franceses e a outros estrangeiros, que levam o nosso dinheiro lá para outros países, para investimentos noutros países, na China, noutros países do mundo inteiro, e não investem o nosso dinheiro em Portugal. Isto é saque, isto chama-se saque, isto é pirataria económica ou financeira, é roubar o nosso dinheiro para o ir investir noutros países, como fazem as GDPs, as Galpes e outros grupos económicos e financeiros, que em vez de investirem em Portugal, vão investir o nosso dinheiro que nos roubam, vender-nos eletricidade muito cara, gás muito caro, combustíveis muito caros, água muito cara, tudo muito caro, a roubar-nos aí nos hipermercados, nos grandes grupos económicos, a roubar-nos para depois levar e investir o nosso dinheiro noutros países, em vez de investirem em Portugal, e para devolverem o nosso dinheiro ao povo português, aos trabalhadores portugueses, às pessoas que vivem em Portugal, para voltarem a repor o poder de compra e garantir os empregos, a continuidade das empresas e o bem-estar para todos. Mas não, estes tipos defendem os interesses dos estrangeiros, estes socialistas e estes sociais-democratas, aliados aos grandes empresários que roubam Portugal e exploram os portugueses, estão a defender esta situação. E, portanto,
Então, António Costa e António Saraiva davam palmadinhas nas costas um do outro. Muito animados, muito alegres, muito amistosos, muito amigos, não é? E diziam, e ao mesmo tempo diziam que não era preciso mexer na legislação laboral, que instituiu a selva e a precariedade nas relações laborais violentas e horários de trabalho longos e mal definidos, e uma exploração dos trabalhadores, portanto, e a precariedade nas relações de trabalho violentas, a nova escravatura em Portugal para os trabalhadores, e que se devem manter os contratos a prazo eternos de Mário Soares, os recibos verdes de José Sócrates, o Código de Trabalho do CDS-PP de Bagão Félix e de Paulo Portas e do PSD de Passos Coelho, que permitem a escravatura dos trabalhadores, a violência no trabalho, a violência laboral, no local de trabalho, os maus tratos, a violência psicológica, o assédio e a submissão total dos trabalhadores às exigências desumanas e prejudiciais de chefes abusivos, de chefes autocratas, autoritários, desumanos, cruéis e de patrões que prejudicam sem dó e sem piedade a saúde e a vida dos trabalhadores e que facilitam até os despedimentos sem justa causa, os horários de trabalho longos e prejudiciais à saúde e à vida familiar dos trabalhadores e muitas outras violências a que os trabalhadores, por conta de outrem, sofrem e conhecem bem, porque sofrem imenso com isso. E enquanto tudo isto se passa, estes Antónios, que tratam todos como totós, procuram enganar todas as pessoas. E António Costa do PS diz aos trabalhadores militantes do PS que é preciso acabar com a precariedade no trabalho, para enganar os trabalhadores. E depois vai às reuniões com os patrões e diz-lhe que está tudo muito bem assim, como está. E nada mais deve ser feito para proteger os trabalhadores da avidez, da ganância, da crueldade, da violência, da desumanidade e do maus tratos de chefes e de patrões. E para se evitar que os trabalhadores sejam maltratados, explorados, roubados no seu trabalho, na sua segurança, na sua estabilidade, na sua saúde, na sua vida familiar e na sua felicidade. E para não serem sujeitos a abusos e a arbitrariedades de chefes desumanos, frustrados, infelizes, e de patrões ambiciosos, gananciosos, honestos e cruéis, que os querem subjugar e submeter para os explorarem desumanamente e sem dó e sem piedade. Não consigo perceber, depois de pensar nisto, como é que existem trabalhadores maltratados que sofrem com a precariedade nas suas vidas, com as más condições de trabalho e de vida e com os abusos e as arbitrariedades destes chefes desumanos e cruéis e de patrões gananciosos e ambiciosos sem princípios. Como é que podem continuar a ser militantes do PS, do PCP, do Bloco de Esquerda e até do PSD e do CDS e a votar nestes partidos e noutros partidos que defendem as mesmas políticas? E porque continuam a votar nestes partidos? Porque é que os trabalhadores, os pobres, continuam a votar no PSD, no PS, no CDS, no PCP, no Bloco de Esquerda e noutros que os enganam e prejudicam e que permitem legalmente que sofram abusos, violências, desrespeitos, arbitrariedades brutais, violência pura, desumanidade, de chefes e patrões cruéis, frustrados, infelizes, nas suas próprias vidas e nas vidas nas vidas dos seus familiares e amigos. O povo, na sua sabedoria, diz que nas costas dos outros vemos o mal que nos podem fazer e por isso devemos avaliar as pessoas, os partidos e os políticos pelo que fazem aos outros e por quem precisa e por quem está mal de vida, e não devemos votar em partidos, em políticos, nem confiar em pessoas desonestas, corruptas, que são ladrões e indiferentes pelo bem-estar e pelo mal-estar e pelo sofrimento e pela saúde das outras pessoas. Se você não votar em novos partidos e em novas pessoas, estes ladrões políticos atuais do PSD, do PSDS, do PCP, do Bloco de Esquerda e outros continuarão a roubar e a destruir a sua vida e o seu bem-estar e a fazer o mesmo a todos os trabalhadores e a todas as pessoas, e aos seus filhos, aos seus netos, aos seus primos, aos seus tios, às suas tias e a todos os portugueses. Aprenda, mude o voto, ouse
reflita no que eu estou a dizer, votem noutras pessoas, noutros partidos, senão vai continuar os seus filhos, a sua família e você mesmo vai continuar a ser maltratado por estes partidos e por estes políticos desonestos, mentirosos e aldrabões. Sim, mas agora eu pergunto, porquê é que a maioria das pessoas e dos eleitores ainda não perceberam que vira ao disco da direita, da falsa esquerda, de António Costa, e que toca e de outros da direita, do Rui Rio, e de outros da direita, que estão apenas a querer enganar os trabalhadores, porque depois ainda vão fazer pior que o António Costa, e que toca sempre o mesmo, e que isto não é a solução. Há uma alternativa. A alternativa é não votar mais no PSD, no PS, no CDS, no PCP, no Bloco de Esquerda. É ir votar em novos partidos, seja contra a austeridade, a decadência de Portugal, da economia portuguesa, a perda dos empregos, das empresas, causada pelo euro alemão forte, sobrevalorizado, para a economia portuguesa, que destrói a economia portuguesa, destrói a vida dos portugueses, e que queiram, ou não partidos, queiram acabar com a tirania europeia, com falsa União Europeia. Vejam só, o Reino Unido já vacinou mais de 50% do povo inglês, e não está na União Europeia, ainda bem que saiu da União Europeia, senão estava com Portugal, que ainda nem vacinou sequer 1% do povo português, e com uma vacina que mata pessoas, e com uma vacina que mata pessoas, enquanto que o Reino Unido, tornou-se um país independente, autónomo, e está a prosperar e a cuidar bem da sua população. Pessoal, o euro e a União Europeia estão a destruir Portugal, e vão continuar a destruir, e vão continuar a prejudicar as nossas economias, as empresas, as indústrias, a agricultura, as florestas, as pescas, as exportações dos nossos produtos, as vendas ao estrangeiro. Não conseguimos vender à China, não conseguimos vender ao resto do mundo, porque a China tornou-se monopolista, tem uma moeda fraca e vende para todo o mundo. Prejudica esta moeda forte, este euro forte, prejudicar as receitas do turismo. Podíamos ter 3 a 4 vezes mais de turistas em Portugal, 3 a 4 vezes mais receitas do turismo. Podíamos ter, mas com este euro forte afasta os turistas. Apesar de tudo, ainda vieram para Portugal nos últimos anos com medo dos terroristas, que andavam lá pelo Médio Oriente e por outros países. Mas o euro prejudica também o comércio, os serviços públicos e privados, a vida de todos, de advogados, médicos, de engenheiros, de arquitetos, de todas as pessoas que se dedicam aos serviços e ao comércio. Destrói bancos, já levou bancos à falência, destrói milhares de empresas, já levou, já destruiu, e destrói os nossos empregos, os nossos rendimentos, os nossos salários, obrigam-nos a ter salários miseráveis, formas miseráveis, prejudicam os lucros das empresas, porque elas depois também não têm clientes porque as pessoas têm pouco poder de compra e não compram nada às empresas, e por este modo prejudica a vida de milhões de pessoas em Portugal e empobrece o território português. Pessoal, está na altura de acordarem e de mudarem. Deixem de votar nestes partidos que eu referi. E se gostaram deste vídeo, partilhem com os vossos amigos e familiares, e com todos, divulguem e subscrevam este canal de YouTube, canal Ser Livre, Ser Livre, Ser Livre. É um canal livre de pensamento, livre de opinião e de livre expressão, que procura ajudar as pessoas a pensarem sobre os assuntos da vida, a tornarem-se mais conscientes, mais sábias e para terem uma vida mais alegre, saudável e feliz. Fiquem bem e até ao próximo vídeo.